Olá pessoal, bem-vindo ao canal de infecções hospitalares, preconceitos, erros médicos e críticas sobre a medicina. Eu sou a Priscila, sou jornalista há 23 anos, já escrevi para várias publicações, tenho vários canais, mas esse canal é diferente, tá? Hospitais Mortais é diferente, é um canal crítico e é um canal que eu conto as minhas experiências com a medicina e meu drama, o drama que eu vivi com meu pai, que morreu, teve 8 infecções hospitalares, num hospital muito conhecido aqui em São Paulo, que todo mundo acha uau, e não é. Nem sempre as coisas são o que parecem, um hospital particular. Você só vai conhecer um hospital quando você estiver dentro dele. Por quê? Porque os hospitais, eles investem no marketing pesadíssimo, né? Eles têm, principalmente os hospitais maiores, mais famosos, mais conhecidos, que têm muito dinheiro, são os piores, tá? Por quê? Porque eles têm muito dinheiro para investir no marketing, numa assessoria de imprensa. Eu sou jornalista, tá? Eu trabalho com assessoria de imprensa. Então o que acontece? A gente já tem uma formação para trabalhar a imagem, tá? De um cliente de um hospital, inclusive gestão de crise, né? Então, o que o assessor de imprensa, o profissional de marketing vai fazer? Ele vai trabalhar, né, a imagem desse hospital muito bem na mídia, vai vender uma imagem muito boa desse hospital, tá? Então, esses hospitais muito grandes, eles têm, claro, então tudo que é ruim deles, né, é encoberto, tá? É encoberto, é censurado, eles dão um jeito, né, de tirar, eles entram na justiça, tá? Para censurar a pessoa que critica eles, entram com BO, com liminar, então você não fica sabendo, né, das coisas, da realidade desses hospitais grandes, como eles são na realidade. Esse que é o problema. Isso vai enganar o cliente, tá? O consumidor vai ser muitas vezes enganado por esses hospitais grandes e famosos, muito conhecidos, tá? Esse que é o problema. Eles são uma propaganda enganosa. A maioria das vezes, esses hospitais grandes, famosos, que todo mundo acha que é muito bom, não é tão bom assim. Porque eles enganam, porque eles têm muito dinheiro, né? Eles investem e eles têm um lobby muito grande e eles têm todo um sistema a favor deles. Inclusive sistema judiciário, tá? Eles têm todo um sistema a favor deles, tá? Que encobre as coisas que eles fazem, tá? A gente tá no Brasil, todo mundo sabe, não precisa falar isso, né, gente, assim, sabe? A gente tá no Brasil, né? Brasil é Brasil, tá? Infelizmente, Brasil é Brasil, ninguém confia muito nas instituições brasileiras, tá? Vamos falar a verdade. Desde, né, da origem do Brasil, é só a gente pegar a história do Brasil, né? A gente sabe como é que funciona o Brasil, infelizmente, né? Se você tiver um pouquinho mais de crítica, gente, aqui é um canal crítico, tá? Aqui não é um canal, assim, de fake news, tá? Vocês têm que fazer a própria visão de vocês das coisas. Então, eu tô falando de infecções hospitalares. Infecção hospitalar é um tema extremamente encoberto, tá? Ninguém fala de infecção hospitalar, por quê? Porque a infecção hospitalar vai mexer com o que os hospitais encobrem. Tá? Os hospitais são riquíssimos, principalmente os hospitais particulares. E eles têm um lobby fortíssimo no Brasil, tá? Eles têm todo um sistema a favor deles, tá? Principalmente os particulares, hospitais grandes, famosos, conhecidos no Brasil. Esses são os piores. Por isso que você tem que tomar muito cuidado quando você vai num hospital desse. Muitas vezes, os melhores hospitais são os pequenos, não são os grandes. Eu fui descobrindo isso, né, estando no hospital grande com meu pai. Meu pai teve 8 infecções hospitalares nesse hospital grande, famoso, todo mundo acha demais, e não é tudo isso. Eu estive lá dentro 3 meses e vi como é que ele é. Você só vai conhecer um hospital estando lá dentro, tá? Que aí você vai ver realmente, de fato, como ele é. E que ele vende uma imagem falsa. Ele é fake news, na verdade, tá? Ele é fake news, né? Porque ele trabalha, né? Ele tem um marketing, ele tem uma assessoria de imprensa muito forte, porque ele tem dinheiro para bancar isso, né? Quem tem dinheiro no Brasil, você sabe, né? Engana melhor, tá? Essa que é a verdade. Eu trabalho com assessoria de imprensa e com comunicação e eu sei como é que funciona. A gente tem ferramentas, né? Para engambelar as pessoas, tá? Para vender bem o cliente, tá? Para encobrir as coisas erradas que o cliente faz, né? Então,
infecção hospitalar é um tema extremamente encoberto, que ninguém fala, todo mundo fala de uma maneira escusa, mal falada. Por quê? Porque existe um claro interesse comercial em não se falar de infecção hospitalar. Então as pessoas morrem. E aí, uma coisa mais grave, né? A classe médica passa informações erradas. Eles colaboram para a ignorância da população, a classe médica. Tá? A classe médica, ela faz o jogo do hospital, porque como os médicos trabalham nos hospitais e com os hospitais, eles são capachos dos hospitais, tá? A classe médica. Então, eles fazem o jogo dos hospitais. Então, eles desinformam a população, a classe médica. Eles colaboram para a ignorância da população, a classe médica. Né? Os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem. Você percebe muito claramente isso. Conforme você vai estudando, né, infecção hospitalar, como eu estou fazendo, é muito claro. E nos textos também. Então, assim, eu realmente nesse canal não quero entrevistar médicos, infectologistas, porque se eu entrevistar, eu tenho que prestar muita atenção. Agora, entrevistar microbiologistas, tudo bem, biólogos, aí sim, aí você tem uma informação muito mais interessante, tá? Porque é uma informação mais honesta, tá? Agora, quando você vai conversar de infecção hospitalar com um médico, né, médico, técnico de enfermagem, ou mesmo com um infectologista, ele vai te passar uma informação defendendo o hospital. Ele vai jogar a culpa no paciente, que é errado, é extremamente perverso, cruel. É uma informação deturpada, né? E ele vai se proteger. Ele vai se proteger, o médico. O médico se protege, por isso que ele culpa o paciente. Ele vai culpar o paciente por ele se proteger. Então, ele vai jogar a culpa na fragilidade do paciente, comorbidade, idade, né? É o paciente que é culpado, ele que é culpado. É ele que foi para o hospital e pegou a infecção hospitalar. Ele foi lá para isso, tá? Então, você percebe que é muito grave, é muito cruel, né, o que a classe médica faz. Né? Quando o tema é infecção hospitalar, é gravíssimo e é muito cruel o que a classe médica faz. Eu percebo isso porque quando eu falo assim, quando eu chamo médicos para darem... Porque assim, eu estou dando liberdade para eles falarem, né? Eles não querem falar, mas é muito... Para mim é muito normal que eles não falem e assim, é previsível, tá? E eu até nem quero muito que eles falem mesmo, porque eu sei que eles vão falar bobagem e eu vou ter que meio que dar uma limpada no que eles vão falar, tá? Porque eu sei que eles vão defender o hospital e eles vão querer se proteger. Porque... É muito claro, gente, que é o seguinte, quem causa a infecção hospitalar são os médicos, né? Os médicos, os técnicos de enfermagem e os hospitais. Por quê? Porque a infecção hospitalar ela é causada por falta de higiene, falta de limpeza adequada, né? Da sonda, do catéter. A maioria, né? Você vai lendo, você vai entendendo isso, é muito claro. Então, é um problema deles, né? É uma falta deles, é um erro deles. Então, eles não querem assumir isso. Então, o que eles fazem? Eles criaram um discurso que é um discurso homogêneo e que já vem da faculdade, isso é da formação do profissional. Você vê que é um discurso, assim, fortíssimo, geral, tá? Eles já são formados com esse discurso, tá? Já vem deles isso, para eles se protegerem, para o profissional se proteger e o hospital também, né? Então, é um discurso seguinte, o seguinte, a infecção hospitalar é normal, não é um efeito adverso, a Organização Mundial fala isso, né? É erro médico, considerado erro médico, é considerado erro da saúde, tá? Não pode ser evitado, não deveria acontecer, e principalmente nos países subdesenvolvidos é muito mais grave, né? Muito maior, tá? Por vários fatores. Mentalidade atrasada, né? Falta de responsabilidade dos órgãos de saúde, dos órgãos governamentais, e existe também toda uma conivência, né? Dos órgãos governamentais com a infecção hospitalar, tá? Então existe todo um conjunto de culpados, tá? É uma conivência, tá? Ninguém quer assumir nada e todo mundo joga a culpa na vítima, que é o paciente, tá? É uma maneira deles tirarem deles da reta. Você vai estudando, você vai vendo muito claro isso, né? Uma vergonha, mas a classe médica, ela é bem assim. Ela é bem assim. E eu lendo mesmo aquele artigo da CNN, do Jim Hill,
um economista, ele fala muito isso, né? Ele deixa muito claro isso, ele fala sutilmente isso, mas você vai lendo, você vai entendendo claramente, né? Que ele vai jogando a culpa, né? Da questão mesmo dos antibióticos, né? E do mau uso dos antibióticos, e de que isso vai ser um problema, né? Dessa reprodução, né? Das superbactérias e superfungos e desse exagero de uso de antibióticos em hospitais, que é um absurdo, que não salva, pelo contrário, prejudica os pacientes, mata os pacientes, além de deixar as bactérias mais fortes, tá? E os fungos mais fortes. Isso é culpa dos médicos que usam. E mais, existe uma questão comercial, tá? Eu acho que existe um conchavo entre os hospitais e as indústrias farmacêuticas, tá? Vou dizer para vocês, porque as indústrias farmacêuticas querem produzir. Eu acho que existe uma parceria, tá? O hospital usa bastante antibióticos e eles devem lucrar, fazer uma parceria com as indústrias farmacêuticas, tá? Para eles devem ganhar alguma coisa com isso, nesse uso, tá? É só a gente pensar um pouco, tá? Nas coisas, como são, as coisas não são bonitinhas, eles não estão tratando das pessoas assim, é legal, os hospitais são humanos. Não, os hospitais não são humanos, os hospitais são empresas que ganham em cima da doença das pessoas, tá? Os hospitais ganham em cima da doença das pessoas, tá? Então, eles lucram, né, com esses antibióticos, que foi o que eu falei. A gente acaba descobrindo muita coisa, o jornalista, nos bastidores, né, conversando com pessoas nos bastidores. Não é nas entrevistas que você acaba descobrindo coisas, né? O jornalista descobre coisas nos bastidores, em off, tá? Que aí as pessoas estão falando coisas para você e você acaba descobrindo, que foi o que aquela técnica de enfermagem me falou do bastidor, que o hospital ganha muito, né, com o convênio, quando ele usa antibióticos, porque os antibióticos são muito caros. Então é interessante para o hospital jogar um monte de antibiótico no paciente, que acaba realmente nem tratando do paciente, prejudica o paciente, além de prejudicar, acabar com o organismo do paciente, cria superbactérias e superfungos e já junta com médicos incompetentes que não sabem usar antibióticos, e eu vi isso, né? Porque são muitas vezes é o intensivista que ele não é infectologista, tá? Ele não é, muitas vezes os hospitais não têm um infectologista atendendo diariamente, tá? Muitas vezes ele nem tem, e quando tem aparece de vez em quando, e nem sei se aparece, tá? Porque você não tem acesso a isso, e deveria ter, porque o hospital não é claro, não é transparente. Pela falta de transparência, você já fica em dúvida realmente se tem infectologista atendendo ou não naquele hospital, tá? E o intensivista não é infectologista, pode ser que tenha um outro, mas não são todos, tá? Pode ser que nem tenha, e ele vai dar antibiótico sem saber, né? Ele não é especialista, tá? Então ele vai prejudicar o tratamento daquela pessoa e vai criar superbactérias e superfungos. Então é gravíssimo, né, a situação da infecção hospitalar. Não acho que vai resolver, porque existe uma podridão nesse meio, e que os hospitais lucram, a classe média também, a médica também lucra, tá junto, é conivente com os hospitais e faz um jogo podre, sujo, né? É muito triste, mas a gente vive num país assim, né? E o sistema está todo, né, com os hospitais, principalmente os hospitais grandes, poderosos e muito ricos que a gente tem no Brasil, né, privados. Esses hospitais são os piores. Os hospitais mais ricos e famosos, particulares do Brasil, são os piores, porque eles escondem as estatísticas de infecção hospitalar, eles censuram pessoas e eles trabalham um marketing fortíssimo na imagem deles, que é uma imagem fake news, a maioria das vezes mentirosa, claro, porque é maquiada, né? Uma imagem maquiada deles, eles vão vender uma imagem do que eles não são. A pessoa vai, o consumidor vai lá e se engana, né? Se engana. Que foi o que aconteceu comigo. Eu me enganei, né? Eu fui no hospital, levei meu pai teve 8 infecções hospitalares. Eu achei que fosse um hospital bom, porque ele vende uma imagem boa. Esse hospital vende uma imagem muito boa, mas ele não é. Eu estive lá dentro e vi, tá? Eu entendo. Agora, percebendo a censura que eles estão fazendo em mim, eu entendo perfeitamente bem o que eles fazem, né?
E eu entendo que é um hospital riquíssimo, que tem, né, uma assessoria de imprensa muito forte e uma assessoria de marketing muito forte. Como eu trabalho com isso, eu sei como é que funciona isso, tá? Então é isso, a gente tem que entender o que está nas entrelinhas. O que está nas entrelinhas, porque esse país é um país podre, tá? É isso.